Boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live onde no final teremos análise ao vivo, como sempre, mas para hoje falar sobre um tema especial: a empreendedora de cada temperamento. Então, para vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Para vocês que estão assistindo a live gravada, prestem atenção, peguem um caderno, uma caneta, porque essa live ela vai ter muita informação preciosa, principalmente para você que está buscando se posicionar e melhorar a sua vida profissional. Se você empreende, se você vende algum serviço, se de alguma forma você precisa do seu rendimento e da sua produtividade para melhorar a sua vida profissional, essa é uma live muito especial, tá? Porque eu vou trazer o temperamento aplicado à produtividade. Então aqui, já adianto que eu vou ajudar vocês a identificarem o temperamento de vocês. Então se você ainda não conhece, nunca ouviu falar no tema, calma, eu vou te explicar o que é. E se eu fosse você, eu não fechava esse vídeo e saía. Porque muitas vezes a dificuldade que você encontra de crescer e ter resultado profissional tá numa falta de amadurecimento do seu próprio temperamento, da sua própria personalidade. Eu acabei de atender uma pessoa e essa foi uma das frases que eu falei para ela. É uma pessoa que tem amplo desenvolvimento na vida profissional, já alcançou muitas coisas e a gente estava ali trabalhando comportamento. Por quê? Se o seu profissional depende diretamente de você, não adianta você olhar só para o externo do trabalho e da profissão. Estratégia de venda, negócios, networking, recebimento, faturamento. Mas espera, como que está o seu interno? Como que está o seu amadurecimento para que você sustente isso tudo? Porque tudo começa na sua mentalidade, na sua capacidade de realização, ok? Para todos que estão presentes, vou pedir uma coisa. Separe a sua data de nascimento, o seu horário de nascimento e a cidade. Belo, o que você vai fazer com isso? Eu vou gerar o mapa de nascimento de alguns que estiverem presentes aqui e aplicar o método MPE, que é o método mapa da personalidade. Esse método, ele é um método completo, onde em 5 etapas eu consigo entender o seu funcionamento e planejar atitudes, planejar ações para que você realmente consiga se diferenciar e consiga crescer na sua vida profissional, tá? Onde que vocês vão mandar esses dados de nascimento? Aqui numa interrogação. Aqui bem embaixo tem uma caixinha de pergunta com interrogação. Dessa forma eu não perco nada, ok? Estão comigo? Conseguiram captar? Então vamos lá. Bela, qual que é a importância de eu entender o meu temperamento? Independente de você saber ou não o que é temperamento, eu quero que você preste muita atenção nisso. Você recebeu você tem um temperamento. Então só tem 2 cenários possíveis. Ou você conhece o seu temperamento e consegue dominar bem as forças e fraquezas dele, ou você não sabe como você funciona e vive no modo aprendizado contínuo. Errando, acertando. Cada hora você testa uma coisa sem saber ao certo o que você está fazendo. Muitas vezes, quando a gente não desenvolve essa capacidade de conhecimento próprio, essa capacidade de olhar para si e entender o seu funcionamento, o que acontece? Você não fortalece aquilo que você nasceu para ser e você começa a dar murro em ponta de faca. Se eu, por exemplo, quiser usar uma caneta para prender o meu cabelo, eu posso usar uma caneta para prender o meu cabelo. Só que essa caneta ela vai estar perdendo a principal funcionalidade dela. Ela não vai conseguir prender bem o meu cabelo e ela vai deixar de executar a principal função dela, que é escrever. Então eu estou desperdiçando o potencial de um objeto por não entender para que ele foi feito. E por mais que você não tenha a mínima noção ainda, ou talvez tenha, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui, você, quando foi criada e desenhada, você também recebeu um potencial. Você tem uma função. O que acontece? Às vezes, por falta de conhecimento dessa função, você utiliza mal as suas forças e também não consegue dominar as suas fraquezas. Então, para que você não seja uma caneta prendendo o cabelo, você precisa entender o seu temperamento, tá?
E isso é o básico para o desenvolvimento pessoal. Por quê? Só cresce de verdade, profissionalmente falando, quem amadurece a si mesmo a ponto de conseguir combater os desafios pessoais, e cada temperamento tem um desafio, tá? O que pra mim é extremamente difícil, pra você pode ser uma bobeira, tipo, faço isso com o pé nas costas e brincando, mas é exatamente esse o ponto. Não é uma fórmula do sucesso. Não é todo profissional precisa se comunicar bem. Tá, isso é o básico, isso todo mundo já sabe. Mas qual a fórmula para Nicole, para Louise, para Vitória? Qual a fórmula para que você, do jeito que você é, consiga consertar os seus erros para chegar mais rápido onde você quer, tá? E aqui, sinceramente, eu não gosto desses papos de vendedor, de que, o meu método é o único caminho para você alcançar sucesso. Claro que não. Tem um monte de gente aí que alcançou sucesso e que não sabe nem que o método MPE existe. Mas todas essas pessoas precisaram trabalhar numa percepção e no autoconhecimento. E aqui eu quero falar com vocês o necessário, o básico, o primordial, para que você realmente destrave e chegue mais rápido ao seu sucesso. Porque sim, tem muita gente que chega lá, mas o quão difícil e desesperador foi para essa pessoa chegar ao sucesso sem entender quem ela realmente era e quais caminhos ela trouxe para vivenciar, tá? Nessa história, nessa trajetória. Lembre-se sempre disso. Você não é você à toa. E se você tem esse pensamento muito cético de que você é puramente um pedaço de carne que anda e fala, nem precisa estar aqui, tá? Porque o objetivo dessa live, o objetivo do que eu vou ensinar para vocês é, primeiro de tudo, que você perceba que você tem uma função. Você tem um funcionamento que é diferente do meu. Eu vou compartilhar alguns pontos da minha trajetória pessoal aqui, de desafios, dificuldades, e talvez você olhe para isso e fale, Bela, cara, sério que essa é a sua dificuldade? Eu faço isso brincando. E é exatamente esse o ponto. O que me torna a Isabela, que fala pra caramba, sanguínea, tem até que desacelerar um pouco para vocês entenderem, e o que te torna você? Por que é que eu nasci com os meus instintos e as minhas habilidades e você nasceu com outros? Se teoricamente nós temos o mesmo funcionamento biológico, o meu coração ele serve para bombear sangue para o meu corpo, o seu coração também. O meu pulmão ele serve para eu absorver o oxigênio e fazer a troca gasosa, o seu também. O meu cabelo tem a mesma funcionalidade que o seu, tudo meu tem a mesma funcionalidade que o seu. O que nos difere, então, como seres que possuem personalidade, comportamento e alma? É sobre isso que eu quero falar aqui. Porque quando a gente entra no mundo do empreendedorismo, no mundo profissional, onde todo mundo tem que crescer, ganhar destaque, evoluir, e você só tem alguma coisa na vida se você realmente tiver chegado muito lá rápido, a gente começa a entrar também num pensamento muito cientificista e muito fechado de que as coisas são só materiais, mecânicas, mundanas. E o material mecânico, mundano, ele é extremamente importante. Mas a sutileza de um ser, uma alma, uma personalidade também é. E quem compreende isso é quem sai na frente. Eu postei uma vez aqui sobre os profissionais bons, as empreendedoras boas e os empreendedores de sucesso. E a diferença disso não é o quanto de trabalho você faz, não é o quanto de técnica você sabe, mas o quanto de percepção e autoconhecimento você tem para trabalhar em si, se desenvolvendo como uma pessoa. Porque é essa pessoa que vai chegar lá, tá? É essa pessoa que será um dia um profissional. Então aqui já tem várias pessoas mandando os dados de nascimento. No final a gente vai ter uma análise ao vivo, tá? Então coloquem aqui data, horário e cidade de nascimento. Essa análise ao vivo eu vou dar para vocês uma amostra do que eu faço no método Mapa da Personalidade, tá? Mas antes a gente vai falar sobre a empreendedora de cada temperamento, ok? Se você empreende, se você vende algum serviço, algum produto, se você precisa da sua produtividade para melhorar na sua vida profissional, essa live é para você, tá?
A Márcia já comentou aqui, me identifico como melancólica, também fiz um teste e deu, mas no meu mapa tenho 42% de água e 32% de terra. Se não me engano, vi um vídeo seu falando sobre o melancólico ser de terra, fiquei na dúvida. Márcia, é uma dúvida excelente. O que acontece? Existem muitos métodos falhos por aí que olham a distribuição elementar do mapa da pessoa para entender o temperamento dela, tá? E não é assim que funciona. Você pode ter muita água no mapa e ser melancólica. Você pode ter muito fogo no mapa, que teoricamente seria colérico, e ser sanguínea ou ser fleumática. O temperamento, ele não é simples de ser identificado. Eu vou dar aqui para vocês um certo ouro para vocês identificarem o temperamento. Mas dentro do meu método, por exemplo, é a etapa que eu mais demoro, tá? É a etapa que minuciosamente eu vejo o questionário, eu bato com o mapa da pessoa, eu traço as condutas de personalidade. Então, você não precisa ter muita terra no mapa para ser melancólica, tá? Tem muito profissional, muito. Um dia desse eu vi um profissional fazendo isso, que simplesmente contabiliza quantos pontos aquela pessoa tem em terra e diz que é melancólica. É literalmente tudo para dar errado. Tá? É assim, é o caminho para a pessoa errar o temperamento dela. Vou começar então com o nosso conteúdo de ouro hoje. Deixa eu virar a tela para vocês. Bom, primeira coisa que eu preciso que vocês entendam aqui. Se você nunca ouviu falar sobre o tema, eu preciso que você saiba que você tem um temperamento. Provavelmente você já escutou: o temperamento de ciclana é um temperamento difícil. Fulana tem um temperamento assado. Nossa, como essa pessoa é temperamental. E esses ditados, essas falas, né, essas frases, elas surgiram do temperamento. Mas o temperamento, na verdade, ele não tem um jeito certo de ser. Ser temperamental, que hoje a gente utiliza para ser explosivo, ser impaciente, né, uma pessoa com os instintos à flor da pele, nasceu porque o temperamento é um instinto básico de cada um. Só que pode ser que o seu instinto não seja ser de uma pessoa explosiva, não seja ser de uma pessoa retraída. É isso que a gente vai entender aqui. Então, o que é o temperamento? O temperamento é um instinto básico de cada um. É como se fosse assim, a sua parte mais primitiva que vai mostrar a base do seu comportamento. Isso aqui, entenda o que eu tô te falando, isso aqui não muda. Quer você tenha 20 anos, 40, 80, você nasceu com um temperamento e ele é seu pro resto da vida, tá? Isso define a sua essência, define o seu instinto básico. Uma coisa que é importante que vocês entendam é que temperamento não é personalidade. Então não chegue até o temperamento achando que com isso aqui você vai descobrir que você gosta de doce e não de salgado. Que você gosta de ficar em casa e... Não é assim. Temperamentos são 4 temperamentos e é impossível dividir toda a humanidade em 4 tipos de pessoa. A gente está falando aqui sobre 4 formas de funcionamento. E de onde nasceu o temperamento? Ele é uma manifestação da natureza. Vocês vão ver que, assim como a Márcia comentou, o temperamento está relacionado aos elementos da natureza. Aquilo que molda o mundo e que sustenta o mundo como funcionamento. E essa manifestação da natureza conta a história de como você funciona. Então, Bela, se eu quero produzir mais, se eu quero realmente romper a barreira e ser uma profissional de alto valor... O básico é você saber como você funciona, minha filha. Porque se você não sabe como você funciona, como é que você quer lidar bem, produzir bem, se você nem ao menos sabe quem você é, se você nem ao menos sabe o que te limita e o que te amplia? É o que eu falei, você quer ser uma caneta prendendo o cabelo? Tudo bem, você vai ter uma existência medíocre de mediana, mas você vai existir. A questão aqui é não só existir, porque você pode existir sem saber qual é o seu temperamento. A questão aqui é existir de maneira intencional, sabendo a sua natureza, como você funciona e para que você foi feita, tá? Então, como que eu descubro o meu temperamento? Eu quero que você preste muita atenção nessa parte, porque por mais que essa seja a parte mais técnica de toda a live,
Se você entende isso aqui, você nunca mais vai esquecer o que é temperamento. E você vai saber identificar o seu temperamento e também de outras pessoas. Você vai começar a identificar padrões comportamentais para lidar melhor com o sócio, para lidar melhor com o cliente, para saber convencer mais o seu público e até mesmo para lidar melhor com o seu marido, tá? Porque se você entende o temperamento do seu marido, pronto, tá tudo dominado. Vai ser muito mais fácil. Então vamos lá. O temperamento, na verdade, ele é uma combinação de qualidades primitivas da natureza. Para não ficar muito técnico, a vida, ela existe por meio disso aqui, ó. A vida, ela pode existir por meio da frieza, do calor, da umidade ou da secura. Tudo que existe na natureza é feito por meio de uma combinação desses fatores. O calor, ele é o que expande. Então, por exemplo, quanto mais calor, mais movimentação de partículas, mais movimentação de moléculas. A frieza é o que retrai. Quanto mais frio, mais retração. Por que vocês acham que no frio a gente fica mais caseiro e retraído? É exatamente por isso. É uma manifestação do frio e nós, como seres humanos, reagimos ao frio por natureza. Por que o frio diminui, por exemplo, as nossas funções vitais? Exatamente por isso. Então, o frio retrai, o calor expande. A secura marca. Se eu misturo areia com pedra, eu consigo ver claramente o que é areia e o que é pedra. Ambas são secas. Se eu misturo areia com água, que é úmida, eu não consigo ver o que é água. Então, aqui a gente tem, vou anotar para vocês. Ó, retração, frio. Calor, movimento. Essa é a parte mais importante e vocês vão entender por quê, tá? Umidade, permeabilidade, permeável. Secura, foco, direção. Não se mistura, tá? Ok, entendeu isso? O que eu preciso que você saiba agora é o seguinte. Predominantemente na sua natureza, ou você é quente ou você é úmida. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Você até pode ter um equilíbrio. Exemplo, 51% de quente, 49% de frio. Mas algum deles vai se sobressair, tá? Então, ou você é quente ou você é frio. Ou você é seca ou você é úmida. E dependendo desse funcionamento, a gente descobre o seu temperamento. A gente descobre o seu funcionamento como ser, como pessoa. Como que funciona a Gisele? Como que funciona a Anne? Como que ela vai produzir mais? No que ela é boa? O que se ela focar na vida profissional dela, ela realmente vai alcançar resultado das pessoas olharem e falarem: cara, nisso ela se diferencia. Olha como ela faz isso com maestria, com facilidade, tá? Então tem duas perguntas aqui que vão te ajudar a descobrir o seu temperamento. E eu quero que você se faça essa pergunta agora e responda nos comentários, tá? Porque se existirem dúvidas, eu já consigo solucionar agora. Para quem tá presente, no final eu vou fazer uma análise ao vivo. Para isso é só você colocar aqui embaixo data, horário e local de nascimento, tá? A primeira pergunta é o seguinte: eu reajo mais rápido ou devagar às situações? Como assim? Se você precisa tomar uma decisão, essa decisão ela é tomada com pensamentos rápidos e decidir assim? Ou você precisa absorver, planejar, pensar, raciocinar, refletir muito por muito tempo? Você tende a ser um pouco mais exteriorizada, ou seja, reações mais para fora, ou interiorizada, reações mais para dentro? Se você me responde que você reage rápido, você é predominantemente quente. Se você responde que você precisa de mais tempo refletindo, interiorizando, possivelmente você é predominantemente fria, tá? Então aqui a gente já entende a combinação do que representa o calor e do que representa a frieza. Essa é a primeira pergunta, podem responder aqui embaixo. Você reage rápido ou você reage devagar? Eu, por exemplo, reajo super rápido, falo rápido, faço tudo rápido. Às vezes eu tenho que cuidar porque de tão rápido que eu faço as coisas, eu posso fazer de maneira um pouco displicente. E aí depois eu vou contar pra vocês o porquê disso do meu temperamento.
A Nick falou que reage devagar e a Márcia também reage devagar, olha só. Já temos vocês entendendo o primeiro ponto aí do temperamento de vocês. Anotem isso, tá? Se você reage rápido, você é quente. Se você reage mais devagar, você é fria. Antes de eu falar a próxima pergunta, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Como eu disse, gente, o temperamento é a etapa do meu método que eu mais demoro pra descobrir. Então não queira sair dessa live já, nossa, eu descobri meu temperamento, agora eu sei de tudo. Entenda que é uma direção. É uma direção. Descobrir o temperamento é difícil. Você pode, inclusive, confundir o seu temperamento com traços comportamentais, tá? Então, é uma atenção plena que você precisa ter. E não é uma tarefa tão simples. O que eu recomendo é que você busque um profissional. No método MPE, por exemplo, a gente descobre isso facilmente. No final, você vai ter o seu diagnóstico de temperamento. Mas entenda que aqui você já vai ter uma direção para aplicar o conteúdo que a gente está trazendo, tá? Só não seja apressado, porque apressado come cru. Se você realmente olhar, não, sou sanguínea, certeza. E aí você vai tentar se moldar como uma sanguínea e produzir como uma sanguínea, no fim das contas você é outra coisa e só tá atrapalhando a sua própria produção. Então tenha serenidade e paciência, ok? Vamos para a segunda pergunta, então. Segunda pergunta. Diante de acontecimentos, eu sou mais marcado e focado ou disperso e esquecido? Ou seja, se alguém me faz alguma coisa, eu marco mais a situação e não esqueço, ou eu esqueço essa situação. Se você se considera mais marcado e focado, a tendência é que o seu temperamento seja seco, tá? Se você se considera mais disperso e esquecido, a tendência é que o seu temperamento seja úmido. E o que é importante entender disso aqui? O temperamento seco, ele é um tipo de temperamento que a pessoa, ela realmente... Imagina você enfiar uma adaga na terra. Quando você tira, aquela terra tá com o formato da adaga. Você consegue ver que alguma coisa estava ali. Ou seja, seco, marcou. Coloca uma adaga no fogo. Quando você tirar, a adaga vai estar marcada, queimada. Ou seja, seco, marcou. Agora, se você coloca uma adaga na água, rapidamente, quando você tira, a água escorre e já sai dali. Se você coloca uma adaga no ar, aí que não marca mesmo. Não vai ter nada, não vai ter diferenciação. Então aqui, agora a gente vai descobrir o seu temperamento, tá? Por quê? Respondam aqui, já tem gente colocando. Vitória. Na verdade, eu me marco por um tempo, depois não, de boa. Márcia, eu sou marcada e focada. Vitória, eu sou dispersa. Gisele, eu tô curiosa para saber do seu mapa. Você tem o dom da comunicação. Ai, Gisele, que legal! Olha, eu já vou te mostrar por que esse dom ele aparece. E você vai ver que tem a ver com o temperamento. Possivelmente as pessoas que têm esse temperamento também terão essa habilidade comunicativa, tá? Entenda o seguinte, agora é que a brincadeira fica interessante, tá? Porque até então é uma confusão do caramba. Bel, eu não tô entendendo se você tá querendo o que é calor, o que é frieza, o que é secura. Agora é que a gente vai realmente dar nome aos bois. Se você é mais quente, deixa eu trocar de caneta aqui. Se você é mais quente e mais seca, ou seja, você reage rápido e é mais marcada, possivelmente você é colérica, tá? Depois, na hora de falar de cada temperamento, eu vou voltar nisso. Se você é mais quente, reage rápido, mas é dispersa e pouco focada, possivelmente você é sanguínea. Se você é mais fria, reage lentamente, mais reflexiva e mais seca, mais marcada pelas situações, possivelmente você é melancólica. Se você é mais fria, reage lentamente e mais úmida, dispersa e acaba esquecendo, possivelmente você é fleumática. Entenderam? O porquê que essas perguntas ajudam? Essas perguntas ajudam porque se eu entendo a minha movimentação de reação, se eu sou mais lenta ou mais rápida, e se eu entendo se eu sou mais marcada e focada ou dispersa e esquecida, eu já tenho uma direção de qual possivelmente é o meu temperamento. E se eu entendo o meu temperamento, eu entendo o meu funcionamento. Se eu entendo o meu funcionamento, eu lapido quem eu sou, para que eu realmente possa atingir resultados de um profissional de sucesso, e não de um profissional mediano. Tá bom?
Coloquem aqui embaixo. Quem conseguiu identificar o próprio temperamento? Eu quero saber qual é o temperamento de vocês, então comenta aqui que agora a gente vai começar a explicar a habilidade de cada temperamento. Antes da gente começar, entenda o seguinte. Você tem um temperamento, que ele é inato, seu, tá? Não adianta você tentar lutar contra o seu temperamento, tá? Então, tentar fazer uma força tremenda contra a própria natureza é desumano. Se Deus não quisesse te dar esse temperamento, acredite, Ele não teria colocado em você. Então, eu geralmente escuto muito das pessoas, principalmente quem é melancólico, que tem 2 melancólicos aqui. Eu não queria ser melancólico, eu queria ser outro temperamento, porque é mais legal ser de outro temperamento. E não existe temperamento bom ou ruim. Existe temperamento mal trabalhado. Tá? Existem pessoas de sucesso de todos os temperamentos. Tem uma live aqui que, inclusive, eu vou citando personalidades de sucesso de cada temperamento. Quando você entende quem você é, você tem 2 tarefas para o resto da sua vida. Tarefa número 1, favorecer aquilo que você é boa. Você é boa em alguma coisa e o seu temperamento mostra esse início de habilidade. Tarefa número 2, combater os seus desafios. Só que qual é o problema? Geralmente a pessoa ela trava na tarefa número 2 e ela fica querendo ser outra pessoa. Então, por exemplo, eu sou sanguínea, eu sou extremamente dispersa. Eu sou uma pessoa que se perde na vida, eu esqueço as coisas, eu perco chave o tempo todo. Eu tenho chave de casa e não ando com a chave de casa, é um problema. E aí eu sempre preciso ligar pra alguém pra abrir a casa pra mim. Porque eu esqueci, tava em outro lugar a chave, não lembrei. Se eu foco em eu não posso ser esse tipo de pessoa, tá errado, cara, eu vou sofrer, porque é a minha natureza. O que eu preciso, então? Estabelecer tarefas que vão me ajudar a dominar isso e diminuir as minhas dificuldades. Então, sabe qual é a minha principal tarefa hoje? Eu acordo, é porque tá no computador, senão eu mostrava pra vocês. E eu elenco tudo que eu preciso fazer no dia, em checklist e anotado. Porque se não tiver anotado, eu não vou fazer. E se eu não fizer, eu vou começar a me culpar. Eu vou começar a achar que eu não sou boa em nada. Eu vou começar a falar, nossa, mas eu sou muito dispersa e esquecida. Eu queria ser igual ciclano que consegue... Então a gente tem que pensar estrategicamente. Estrategicamente, para que você possa combater aquilo que é seu desafio, mas sem se perder de quem você realmente é. Porque se fosse para você ter outro temperamento, você teria. Mas não é. Você tem o seu, tá? Vamos ver os comentários aqui antes de eu entrar no tema? A Gisele comentou que não é focada, mas também não esquece das coisas. Acha que é fleumática. Então, Gisele, é porque é muito técnico para trazer isso aqui para vocês. Ficaria muito confuso. Mas o fleumático, ele guarda um sabor. Ele não costuma guardar muito rancor das situações. Então, não costuma ser excessivamente rancoroso, mas ele guarda uma memória. Como, por exemplo, fleumático é o temperamento da água. Se eu coloco um limão aqui e tiro rapidamente, a água possivelmente não vai ficar com gosto de limão. Mas se eu coloco esse limão aqui e deixo 1 dia, 2 dias, 3 dias, quando eu tirar, a água tá com gosto de limão. Ela absorve alguma coisa. Então, possivelmente, se você tem esse padrão de não ser muito rancorosa, não ser extremamente focada, mas acabar lembrando de algumas coisas, pode ser que você realmente seja fleumática, tá? Vitória, meu maior problema é procrastinar e falta de foco. Vitória, possivelmente você é sanguínea, tá? Vamos chegar no sanguíneo para você ver quais são as tarefas que você precisa fazer. Vamos começar então, gente. Vou começar pelos coléricos, porque se a gente não começar pelos coléricos, eles vão começar a reclamar aqui e vão embora da live. Então tem que começar por eles. Temperamento quente é mais impaciente. Se você se identificou predominantemente com quente e seco, reage rápido e é mais focado, provavelmente você é colérica, tá? E qual que é a principal habilidade de uma empreendedora colérica? Determinação e liderança. Empreendedoras coléricas geralmente são aquelas pessoas que realmente conquistam, ambiciosas, agem, lideram. E isso é até muito simbólico pelo fogo. O fogo, no passado, ele era símbolo de conquista e de poder. Muito antigamente, quando a gente nem tinha civilização ainda,
Quem tinha poder nas mãos era quem tinha fogo. Quem estava com a tocha segurando o fogo era aquela pessoa que era sinal de autoridade. Por quê? Porque o fogo ilumina, ele mostra o caminho. Então a grande habilidade de quem é colérico é determinar as coisas. O colérico, ele tem uma personalidade muito bem moldada, não tem tipo, ai, não sei, será? Não, é determinado. Então, ele se posiciona, ele se coloca, ele tem opinião, ele é um temperamento que marca, assim como o fogo. O fogo, ele não pede licença. Se você colocar a mão no fogo, você vai sair queimado, queira você ou não. Então, essa é a grande habilidade de uma empreendedora colérica. E também a habilidade da liderança. Por quê? Além de marcar, o fogo, ele também direciona. Uma tocha mostra o caminho. Você consegue realmente criar uma direção de, olha, é por aqui. Se você é empreendedora colérica e você não está utilizando essas habilidades, é porque possivelmente você está entregue aos desafios do colérico, tá? Uma empreendedora colérica, ela nunca pode ficar muito na submissão, de não ter liberdade de criação, não ter liberdade de pensamento, não ter liberdade de execução, porque você nasceu para determinar e liderar. Qual é a tarefa, então, que você, sendo empreendedora colérica, precisa ter para ter um amadurecimento contínuo do seu lado positivo? Se manter em constante desafio. Eis aqui um segredo do colérico. O colérico, ele não funciona bem na zona de conforto, tá? Tem temperamento que gosta da zona de conforto. O colérico, ele funciona bem quando ele tá aqui, ó, sendo desafiado. Ah, eu tenho uma meta para bater? Então vamos lá que eu vou bater a minha meta. Eu tenho um problema para resolver? Vamos lá que eu vou resolver o meu problema. Se você tá numa vida muito monótona, muito mais ou menos, onde nada acontece, não tem desafio, a chance de você começar a se frustrar e se sentir angustiada é muito grande, tá? Então, se você é colérica, saiba, você precisa se manter em constante desafio, você precisa definir metas ambiciosas, porque você tende a ser competitiva e ambiciosa, tanto para você quanto para sua equipe, tá? Porque você é bom em motivar e direcionar. Se você é uma empreendedora, Bela, eu trabalho sozinha, não tenho equipe, defina metas ambiciosas para você. Não dá para ser muito zona de conforto, senão você não vai produzir e você não vai agir. Você precisa de pressão, tá? A mesma coisa para sua equipe. Você é boa em inspirar essas pessoas, em fazer com que elas também consigam ver a necessidade dessa ambição. E reforce sempre essa sua capacidade de iluminar o caminho. Ou seja, você sabe e você mostra. O colérico, ele tá na dianteira. Eu diria que se tem um temperamento que tá na frente da carroça, puxando até o cavalo, é o colérico. Se você tá atrás, sendo carregada por alguém, e você é colérica, você vai adoecer, tá? Você vai adoecer. Você tem que vir pra cá. Tem que vir pra frente. Ok? Cuidados que você, querida empreendedora colérica, precisa ter. Primeiro, impaciência e impulsividade. O colérico, ele tende a ter um nível de paciência muito baixo. Ele é mais acelerado, ele é mais inquieto. Então, quando ele não está bem equilibrado, ele pode acabar sendo excessivamente impaciente e excessivamente disruptivo. Às vezes ele não é irresponsável, tá? Mas ele toma decisões muito rápido. E isso pode fazer com que quando ele não tá bem equilibrado e amadurecido, ele acabe sendo impulsivo no lado negativo. Então, por exemplo, Bela, eu empreendo. A colérica, ela tem que tomar um pouco de cuidado porque ela tende a ter pouca paciência com o processo. Ela tende a ter pouca paciência com o caminho A até chegar ao D. Tem um tempo, você passa por aqui por umas etapas. Você vai passar pelo B e pelo C para chegar no D. E a colérica, ela quer fazer o quê? Quero ir direto pro D. Pelo amor de Deus, não tenho paciência para ficar esperando as coisas acontecerem. Eu pego e eu realizo, tá? Geralmente, a colérica que é mais impaciente e impulsiva, ela tende a ter mais calor. Quem foi colérica aqui, me fala se vocês tendem a ser mais impacientes e impulsivas ou o próximo ponto que eu vou abordar. Qual é o próximo ponto de cuidado que a colérica deve ter? Excesso de controle. Se tem um temperamento mandão e controlador, é o temperamento colérico, tá? Geralmente, o fogo, ele quer dominar.
ele quer conquistar, ele quer marcar espaço. Isso faz dele, obviamente, um excelente direcionador, como a gente viu, líder, direcionador, excelente. Mas, cara, você vai tentar controlar tudo. E sabe qual é o desafio de tentar controlar tudo? Nem tudo tá no seu controle. E aí, um dos desafios da empreendedora colérica também vai ser delegar. Delegar funções. Sabe? Contratar ciclano para fazer tal coisa. Não assumir aquela responsabilidade você mesmo e passar em diante essa bola. O colérico, ele quer controlar demais. E o excesso de controle gera frustração. Porque na vida, a gente tem três eixos. Você, eixo 1. O outro, eixo 2. E Deus, eixo 3. Na vida, você só consegue controlar um eixo. Você. Então, você consegue controlar as suas ações, as suas atitudes, o que você vai fazer, deixar de fazer, como você se comporta, como você reage, no que você é boa, no que você não é, você vai melhorando e ampliando. Quando chega no eixo 2, o outro, você pode até influenciar um pouco na relação que você tem com o outro, né? Ajudando ele a amadurecer, a tomar as decisões que você quer. Então, por exemplo, você na sua vida pessoal, seu relacionamento. Esquece um pouco o trabalho aqui. Você pode até influenciar o seu marido, namorado, a tomar certas decisões e a falar, olha, age de tal forma, faz assim. Mas ele é ele, então ele vai agir do jeito que ele quiser. Então já entra o primeiro eixo que a colérica não consegue controlar, o outro. Qual é o terceiro eixo? Deus. Pode ser que você esteja alinhado, que o outro esteja alinhado e que Deus não queira aquilo. E aí? O que você vai fazer? Então, um dos motivos de frustração do colérico é quando ele não entende que ele não é 90%. Você não vai conseguir controlar 90% da realidade. Você vai controlar 33,3%. Os outros, deixa eu fazer as contas, 66,6%, quem vai controlar é o outro que responde a você e Deus, tá? Então o colérico precisa combater esse excesso de controle se ele não quiser viver eternamente frustrado. E aplica isso aqui para sua vida profissional. Quantas vezes você já não se deparou com essa sensação incômoda de que, cara, eu tô fazendo tudo que tá ao meu alcance e ainda assim não acontece? Ainda assim não vai? Eu ainda assim me irrito com as outras pessoas? Eu ainda assim não abro as oportunidades que eu gostaria de abrir? É porque você precisa entender isso aqui, tá? E um grande remédio para isso é fé. Fé. A fé é um remédio. Ela ajuda a lidar com essa sensação de insegurança que tem uma vida que não é dominada por nós. Ok? Então vamos lá. Próximo temperamento. Sanguíneo. Tem gente sanguínea aqui, hein? A Vitória, se eu não me engano, é sanguínea. Eu não vi nenhum colérico aqui, mas sanguíneo tem. Sanguíneo, o que você precisa entender? Você é sanguíneo se você reage rápido, quente, e você não é tão marcado. É mais disperso, desfocado, esquece mais as coisas. Não costuma guardar tudo, tá? Qual que é a grande habilidade do sanguíneo? Habilidade comunicativa e motivacional. E aí eu vou até... Opa, bati aqui. Eu vou até falar com a Gisele, que falou... Bela, tô curiosa sobre o seu mapa, porque você tem muita habilidade comunicativa. Eu sou sanguínea. É óbvio que em todo o meu mapa tem outros pontos que reforçam isso. Mas o sanguíneo, ele é movido pelo ar. E o que o ar ele faz? Qual a função primordial? Propaga a luz e o som. O ar propaga o som. Você só me escuta. Você me escuta porque o ar permite essa interação. O ar permite essa troca, tá? Então o sanguíneo, ele é um temperamento altamente motivado, porque ele é quente, ele é enérgico, ele é ativo e ele é permeável, ele não é tão resistente quanto o colérico, tá? O sanguíneo, ele tem essa capacidade de interagir muito com o meio. Então uma das coisas até muito fáceis para você identificar um sanguíneo é se na infância aquela criança era muito falante. Se você na infância era excessivamente falante, excessivamente ativa, muito brincalhona, muito dispersa, muito... Cara, existe grande chance do seu temperamento ser sanguíneo, tá? Eu vou acelerar aqui, senão a gente não vai terminar essa live. Já são 7h40. Qual tarefa primordial do sanguíneo? Estimular o uso dos meios comunicativos.
Então, meu caro sanguíneo, não use o seu temperamento só para ficar papeando e jogando conversa fora, porque o sanguíneo gosta de conversar. Use o seu temperamento também para comunicar a sua mensagem. Você tem o que falar para as pessoas. Você tem o que propagar para os outros. E você é bom. Voltou. Você é bom em interagir com o meio, tá? Então você é bom nessa troca comunicativa. Participe de eventos de networking. O sanguíneo ele tem baixa resistência às pessoas. O sanguíneo geralmente é mais receptivo a conhecer pessoas, a se envolver, a trocar. Se ele fortalece essa habilidade de estar em meio a pessoas, ele consegue se desenvolver muito potencialmente, tá? Incentive e motive tanto a si mesmo quanto aos outros ao resultado positivo. Porque o sanguíneo, ele tem uma coisa que é quase um remédio, que é otimismo. O sanguíneo, ele costuma enxergar o lado bom das coisas, tá? É claro que isso vai depender de toda a sua personalidade, mas geralmente ele tem uma dose motivacional. Isso é um dos seus grandes diferenciais, tanto na sua vida pessoal, que você pode até se dispersar, mas você volta, você é otimista, quanto ao incentivar seus funcionários, seus colegas de trabalho e os seus próprios clientes. Você é uma pessoa que consegue inspirar o outro a um lado bom da vida, tá? Quais cuidados, então, o sanguíneo deve ter? Primeiro, dispersão e fuga do desconforto. O sanguíneo, ele tende a ser mais disperso e ele tende a fugir daquilo que é desagradável e desconfortável, tá? Então, uma empreendedora sanguínea, ela tem que tomar muito cuidado para não adiar tarefas chatas, mas que são importantes. Você precisa enfrentar o desafio sem ficar procrastinando e deixando para depois. Uma empreendedora sanguínea, ela tem que cuidar muito do ambiente de trabalho dela, porque ela se dispersa mais fácil. Se ela se dispersa mais fácil, ela até tem muita energia, mas ela pode produzir pouco por excesso de estímulo e excesso de informação, tá? Então, um dos conselhos para quem é sanguíneo é tentar diminuir ao máximo o estímulo no ambiente de trabalho para que você possa focar. O outro ponto é que geralmente a empreendedora sanguínea, ela é muito inconstante. Por quê? Tem um lado bom disso, tá? Sanguíneo é muito múltiplo, é muito variável, tem múltiplos interesses. Mas ele pode começar com muita energia e não conseguir manter a direção certa. Ele pode não conseguir manter o foco. E aí, por exemplo, não é uma falta de persistência por... Nossa, eu não tenho persistência, eu não sou resiliente. É como se ele se rendesse a essa tentação do movimento. E é um movimento desordenado. E aí o que acontece? Você começa uma tarefa, não termina essa tarefa, vai para outra tarefa e não termina essa tarefa. E você fica num ciclo vicioso de pular de galho em galho sem terminar as coisas. E isso atrapalha a sua produtividade, tá? Então o sanguíneo tem que estar muito atento ao nível de inconstância que ele tem presente na vida dele. Uma direção muito importante, um hábito, uma tarefa, é elencar prioridades, tá? Eu sei que o sanguíneo gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas tente elencar aquilo que é prioritário. Faz uma coisa de cada vez e se coloca uma meta. Eu só vou sair daqui quando eu terminar isso aqui. Eu só vou sair daqui quando eu terminar. A Vitória, que é sanguínea, falou assim, verdade, tenho 4 cursos juntos em andamento e não termino nenhum. Exatamente isso. Bora pro próximo. Temperamento melancólico. Tem muitos melancólicos aqui na live, né? Vocês comentaram aqui, eu sou melancólico. Qual que é a grande habilidade de uma empreendedora melancólica? Planejamento e atenção aos detalhes, tá? O melancólico, ele tem uma capacidade de perceber as minúcias das situações, de encontrar o detalhe, o erro, a vírgula. E ele é um temperamento seguro, ele é um temperamento estável. Por isso que ele traz essa ideia do planejamento. Por isso que ele traz essa ideia da segurança. Ele é um temperamento que percebe o que as outras pessoas não veem. Então, o melancólico, geralmente, ele é mais crítico mesmo. Ele é mais analítico. Ele tem esse olhar mais profundo quanto à realidade. E essa é uma grande habilidade das empreendedoras melancólicas. Então, qual que é a sua tarefa como melancólica? Estimular a organização. Você, se é empreendedora e é melancólica,
você é capaz de organizar as coisas e segregá-las de forma positiva. Estimular o planejamento de metas, contemplando variáveis e contingências. Como assim? Bela, começou a ficar confuso. Calma. O planejamento do melancólico, ele sempre olha o certo desafio e o pessimismo. O melancólico, ele não vai ser igual ao sanguíneo, que só enxerga o que tem bom. O sanguíneo sempre acha que vai dar certo. Eu tenho certeza que o meu projeto vai bombar, eu tenho certeza que... Calma. O melancólico, ele é muito pé no chão. Então, o melancólico, ele é bom em perceber as variáveis, os desafios que podem acontecer e desenvolver planos de contingências. Então, se isso aqui acontecer, para onde eu vou? Se isso aqui acontecer, qual vai ser o meu plano para realmente matar esse problema? Então, o melancólico, ele é estratégico, tá? E assim como o colérico, o melancólico funciona na base da pressão. Ele funciona na base do desafio, porque é um temperamento seco. Então, ele é um temperamento de luta. Ele é um temperamento de enfrentamento dos desafios. Quais cuidados você, como melancólica, precisa ter? Planejar é bom? Planejar é bom. Mas o melancólico, ele pode ficar preso ao excesso de planejamento ou perfeccionismo. Ele é muito crítico e sempre acha que dá para melhorar. E isso pode fazer com que ele realmente fique estagnado, tá? Tentando ordenar tudo, tentando planejar tudo, tentando elencar todas as variáveis. Então, se der errado, eu vou fazer isso, se daqui... Calma, porque isso pode acabar te confundindo e realmente atrapalhando a sua execução. Aquela máxima, antes feito do que perfeito, não funciona muito bem pro melancólico, não. Porque fazer mal feito, meu filho, acaba com o melancólico. É realmente de matar, ele não gosta e vai se sentir extremamente desconfortável. Um outro ponto, o melancólico que tem excesso de frieza, e é aí que realmente a técnica se torna muito mais profunda, e é o que eu tô falando. Isso daqui, gente, que eu escrevi pra caramba e tô ensinando pra vocês, isso é 1%, tá? Do que a gente realmente trabalha pra amadurecer a sua personalidade e você se destacar na sua vida profissional. Mas é 1% que, como vocês estão vendo, já te leva a um resultado 1000 vezes melhor do que o que você tem hoje. O melancólico que tem o frio como predominante, ele tende a reagir mais lento e pode acabar procrastinando porque ele só faz se tiver perfeito demais. Se tiver no tempo exato, se tiver no momento exato. O melancólico que é mais seco, ele não tem muito isso. Ele tende mais à crítica, ao detalhe. Mas se você é melancólico e você é muito fria no temperamento, você vai ser um pouco mais lento e você vai procrastinar um pouco mais por excesso de reflexão. Esse é um cuidado, porque os planos precisam sair do papel. Os planos, eles precisam ser colocados em prática, senão são só sonhos que nunca foram executados. E você pode ter um sonho maravilhoso. Se você não executar, alguém vai fazer no seu lugar, tá? Então, o melancólico, ele precisa instalar isso na mente dele. Último temperamento pra gente abrir a análise é o vivo. Fleumático. Se você é fleumático, saiba, a sua grande habilidade é a estabilidade e a recepção. Eu quero que vocês prestem atenção no funcionamento da água. Vou até pegar a minha água aqui para mostrar para vocês. Olha só como a água, ela tende a ficar em não movimento, não movimentação. Ela está estável. Ela se adapta ao formato do copo. Se eu não fizer um movimento externo, ela vai ficar parada. Então, o fleumático, ele tem uma grande habilidade, que é a habilidade da estabilidade. Geralmente, pessoas fleumáticas conseguem voltar à serenidade com mais facilidade. Obviamente, todo mundo se irrita, todo mundo se estressa. Mas qual é a grande habilidade de uma empreendedora fleumática? Ela tem a habilidade de escuta e recepção. Então, tende a uma maior flexibilidade com o meio, uma maior compreensão com as pessoas. E ela é estável, meu filho. Para você derrubar essa pessoa aqui é muito difícil, porque ela vai se adaptando e nada tira a pessoa do eixo. Ela se irrita e volta. Ela se estressa e volta. Ela se incomoda e volta. Ela fica triste e volta. Então tem uma capacidade enorme de estabilizar as coisas. Uma tarefa para a fleumática realmente continuar desenvolvendo o lado bom e promissor desse temperamento é se envolver mais com projetos que precisem de relações humanas, tá? Por quê? Você é mediadora. Você é mediadora.
essa receptividade te traz uma capacidade de mediação com o meio. Te traz uma capacidade de estabilizar tudo. De, peraí, tá acontecendo um problemão? Não, calma. Calma, vamos pensar e vamos adaptar. Vamos fazer isso aqui. Então, o fleumático, ele tem uma capacidade de escuta muito grande. E ele pode ser um ótimo gestor de pessoas. Ele pode ser um ótimo mediador. A Márcia falou assim, como eu sei se eu sou mais fria ou mais seca? Pelo que você falou, eu acho que eu sou mais fria. Márcia, realmente você só consegue descobrir isso numa análise profissional, tá? É uma coisa extremamente difícil de identificar fora de uma consulta completa. Uma direção é você entender, se você é muito mais lenta, provavelmente você é mais fria. Se você é mais crítica, provavelmente você é mais seca, tá? Uma direção que talvez te ajude. Então, fleumáticos têm essa capacidade enorme de mediar, de tranquilizar e de estabilizar as situações. Quais são os cuidados? Um fleumático não muito bem trabalhado, ele tende à passividade e à letargia. Devagar, quase parando. Tipo, se a vida não me mexeu, eu também não me mexo. E aí, o fleumático, quando ainda não está amadurecido, ele pode, muitas vezes, se ver meio passivo diante das situações. Falta uma certa agressividade, falta uma certa brutalidade, falta uma certa isso aqui eu não aceito. O fleumático, ele é muito maleável, a água é muito maleável, tá? O outro ponto é, ele pode se render à zona de conforto. Quer temperamento que gosta de fugir de desafio é esse aqui. Nossa senhora, dá um problema pro fleumático, ele vai tentar mediar o problema, mas ele não vai querer combater o problema, porque ele é mediador, tá? E a falta de enfrentamento. Ou seja, é difícil às vezes pro fleumático lidar com aquilo que é duro, rígido, desagradável. Ele é mais compassivo, receptivo, sereno. Então, é um temperamento que, às vezes, ele não é tão duro ao enfrentar problemas, tá? Gente, chegamos ao momento mais interessante da nossa live. Antes da gente fazer a análise ao vivo, que eu já vou abrir aqui o software para gerar para vocês, eu quero que vocês me falem. Conseguiram identificar o padrão de comportamento de vocês? Esse 1% da análise comportamental já valeu a pena para te dar uma luz de como você funciona, quem você verdadeiramente é, quais são os seus potenciais? Olha, depois que eu entendi o meu temperamento, 85% dos meus problemas foram explicados. 85% daquelas incongruências de tipo, por que eu sou assim? Por que eu tô agindo dessa forma? O que tá acontecendo dentro de mim? Foram explicados, tá? Então é o que eu digo, o autoconhecimento, ele é profundo, mas não adianta só a gente ficar no autoconhecimento que não agrega, que não muda. A questão é olhar para o seu temperamento, olhar para o seu comportamento e para a sua personalidade e ser adulto. Ou seja, de que forma eu posso usar isso para evoluir como ser humano, tá? Ó, a Carol falou assim, muito legal, Bela, seu foco em temperamento é a relação com a profissão. Ai, que bom, Carol. A Franciele disse que valeu muito, a Nicole achou perfeito, eu achava que era fleumática, mas pareço mais melancólica. Nicole, a gente vai descobrir seu temperamento em pouco tempo, né? Sua consulta tá marcada. Fica tranquila. A Nath disse que valeu, a Gisele também disse que valeu muito, porque sempre tinha dúvida se era fleumática e melancólica. Sempre me via nos dois, mas hoje com a sua explicação eu entendi. Que bom, missão feita, então. Márcia, nunca vi uma explicação tão boa sobre temperamento. Gente, chegou o nosso momento, tá? Vamos fazer análises ao vivo. Eu vou pegar todo mundo que mandou os dados aqui. Possivelmente eu não vou conseguir fazer de todo mundo, mas não se desesperem. Toda quinta-feira eu tô aqui com vocês para fazer essa análise. O que eu preciso que vocês entendam? Esse é o momento de colocar em prática o que a gente aprendeu. E escute atentamente a análise do coleguinha, porque o caso do coleguinha pode ser muito parecido com o seu, tá? Isso já pode te ajudar a virar uma chave e melhorar a sua vida pessoal e profissional, porque a vida profissional é um reflexo da vida pessoal, tá? Outro ponto muito importante, tudo que eu vou falar aqui, eu não estou adivinhando, eu não tiro da minha cachola, por mais que pareça, porque eu vou sair falando. É o meu método, o método mapa da personalidade. Então, como essa live não é do passo a passo do método, eu não consigo ficar explicando o método para vocês. Eu vou direto colocar o método em prática,
tá? Mas fica o convite. Se você busca se destacar e crescer na sua vida pessoal e profissional, tem um link na bio que explica tudo sobre o método para você. Vamos lá. Hora de trabalhar. Primeiro mapa que eu vou analisar aqui é o da Nath. A Nath, ela nasceu no dia 30 de janeiro de 83, 30 de 1 de 1983, às 10 horas em Eunápolis, Bahia. Ó, uma coisa muito importante, é importante que os dados de nascimento, eles estejam corretos, tá? Porque é isso que vai trazer a precisão realmente. Ai, caramba, não tem essa cidade aqui. Vou colocar uma cidade próxima no estado para ficar o mais preciso possível. Vamos lá. Nath, perfeito. Ó, esse é o mapa do momento do seu nascimento, tá? Bela, com esse mapa você consegue descobrir o meu temperamento? Sim, mas eu levo 40 minutos para descobrir o temperamento de alguém, então não consigo fazer aqui na consulta. O que eu vou falar? Algumas direções para que você entenda o seu funcionamento, tá? Primeira coisa que me chama muita atenção, Nath, no seu mapa, é que você tem muita terra no mapa. Principalmente nos pontos do mapa que falam de pensamento e comportamento. Uma lua em Virgem e um Mercúrio em Capricórnio. Isso mostra uma pessoa que é extremamente literal, pragmática. Uma pessoa que realmente pode ter uma melancolia presente em alguns aspectos da personalidade. Por que é a Terra? Dedicação, serviço, minúcia, crítica, análise, pragmatismo. Pessoas que têm muita terra no mapa são pessoas que buscam muita estabilidade, muita segurança. São pessoas que gostam de olhar a vida por um viés um pouco mais racional. Virgem é um signo de muito perfeccionismo, mas também muita cobrança. Eu consigo ver claramente aqui que você é uma pessoa que tende a cobrar mais, tá? E Nath, se esse mapa tiver um pouquinho diferente do que você tem aí, fica tranquila, não tá errado, tá? É por conta do sistema que eu utilizo. Pode ficar tranquila que eu garanto que ele tá certinho. Dá pra ver que você tende a ser muito dedicada, muito comprometida, mas você pode ser um pouco crítica, tanto com você mesma, quanto com o meio, exigente, e você pode ser preocupada demais. Aqui tem um sinalzinho de pessoa que se preocupa muito, tá? E que às vezes não consegue relaxar tanto, quer dar conta de tudo, quer fazer tudo. O que é muito curioso é que além dessa predominância de terra, a Nath, ela também tem um comportamento bem pisciano. Então dá pra ver que existe um grau de sensibilidade bem forte, mas que essa sensibilidade, ela é levada sempre pro seu racional. Então você é muito sensível, mas nem sempre você vai mostrar isso de cara, porque você preconiza muito a dedicação, o serviço, a lógica, o pragmatismo. Dá pra ver aqui, Nath, uma habilidade para lidar com temas mercuriais, que são temas comunicativos, tá? Então, pode ser interessante para você pensar em área de vendas, negócio, comunicação, ensino. Então, entrar para o meio, por exemplo, de professores, de ensino mesmo, mentorias, direcionar as pessoas. E você vai ter um amplo interesse por temas de autoconhecimento e psique, tá? Então, independente do que você fale, Bela, eu trabalho no mercado financeiro, não tem problema. Você pode usar esse seu conhecimento e interesse por assuntos psíquicos, da mente, do inconsciente, para melhorar cada vez mais a sua vida profissional, tá? Nath, aqui foi uma palhinha, 0,5% do que a gente consegue entender. Você tem uma capacidade muito forte de ser, de alguma forma, um pouco mais pragmática, um pouco mais voltada à segurança, à estabilidade, mas sem perder um lado pisciano também, de ser mais empática, receptiva, sensível. Então, essa combinação é muito interessante na sua vida, tá? Cara, o tempo tá quase acabando e eu vou correr contra o tempo agora para fazer a análise de uma outra pessoa. Vou fazer a análise da Gisele. Gisele, que nasceu no dia 25/8 de 1900... Instagram, por que você limita a live a 1 hora? Isso é sacanagem. Horário, 12h35, em Fortaleza. Ok, vamos lá.
Vamos falar um pouquinho da Gisele nos 39 segundos restantes. Gisele, uma coisa que me chama a atenção, Master no seu mapa. Você é leonina, tá? O signo de Leão, ele busca muito poder e controle. Então é muito importante para você se posicionar, conseguir controlar bem as coisas. Você tem muito fogo no mapa, o que faz com que você seja um pouco conquistadora também. No sentido de ambição, de crescimento, de buscar movimentação, de não gostar de ficar totalmente parada. E você tem uma Vênus aqui no meio do céu em Virgem.